Boa noite, pessoal. Vamos seguir então hoje com a leitura da nossa Bíblia, lembrando que a gente está no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Como falei para vocês, vou ler primeiro o Novo Testamento com vocês, depois a gente vai para o Antigo. Eu, ao contrário do que muita gente pensa, acredito que assim você pode entender melhor muita coisa. A gente vai ler toda a Bíblia junto aqui, tá? Então, se você perder alguma coisa, pode voltar até os vídeos anteriores, que tá lá os livros anteriores, como Lucas, João, Mateus, né? Então todos eles estão e tá tudo numerado, tá? Você vai ver que tem lá 001, Novo Testamento, 002, e assim vai até 94, eu acho que é o dia de hoje, tá? Então você pode ver aí os vídeos. Sempre tem uma bênção especial para todos. Se inscreve no canal. E não deixe de ver os vídeos aí, até pelo título, se o título lhe interessar, dá uma olhada. Hoje vamos falar novamente do rei Herodes. Ô, cara chato esse Herodes, né? Pois é. Herodes então ele manda matar Tiago e Pedro fica livre da prisão. O que será que vai acontecer com Tiago e com Pedro? Será que Tiago morre? E o Pedro, hein? Por que ele fica livre? Será que ele morre também? E o Herodes? O Herodes está mais do que na hora, né, gente? Vamos ver então. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nesta mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no, e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados, porque o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou,
Feita a inquirição ao guarda, mandou-os justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, obtendo amizade de Blastro, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. E finalmente o Herodes morreu e foi depois comido pelos bichos. Foi comido por verme, né? Foi tarde, aliás, esse Herodes, que o bicho ruim foi Herodes, né? Quem lembra a história de Herodes, eu acho que foi um dos piores reis que aquele tempo já teve, né? E hoje a gente ainda tem gente ruim, tá, gente? Não falemos só de Herodes, a gente tem gente muito ruim, tão ou pior que Herodes, que é defendido ainda por povo pior do que os então chamados fariseus, os doutores da lei, né? Vocês sabem bem, vocês conhecem aí, vocês estão vendo como anda o mundo, como anda as questões de mentira, que chamam de fake news, né, pessoal? Não existe fake news, o que existe é mentira, e ponto final, né? Qualquer invenção, qualquer coisa que não for verdade, não é fake news, é mentira mesmo, com todas as palavras, tá? Mentira, mentira e mentira. Mentira é a pior coisa que há. É um dos piores pecados que pode haver, é a mentira. A gente sempre fala, e existe até um ditado, né? Que, ou eu que criei, não sei, que diz: doa quem doer, fale a verdade. E na Bíblia está: a verdade vos libertará. Então, doa quem doer. Por mais que seja difícil muitas vezes a gente falar a verdade, a gente, enfim, ser correto, tenha sempre a verdade contigo. Quando você tem a verdade junto a ti, você está junto de Deus. Você está seguindo as escrituras sagradas. Você está seguindo os ensinamentos, os mandamentos de Deus. Então, verdade sempre. Como saber o que é de Deus e o que não é de Deus? Aí que está. Fácil. Quando você ouve alguma coisa e aquilo meio que lhe cai mal, você tem alguma dúvida acerca daquilo, pergunte a Deus, ou pergunte até para a própria pessoa: isso que você está me falando é de Deus? Se ela titubear, dizer que veja bem, você já tem a sua resposta. Então fica essa dica aí para vocês. E hoje alegramos-nos porque morreu Herodes. Finalmente Herodes morre, então, no capítulo de hoje, né, gente? E a verdade é uma só. A vida de todos nós é finita. Então cuidemos de sempre procurar fazer o bem. Falar a verdade e fazer o bem. Se você conseguir fazer essas duas coisas fortemente a Deus, for íntimo de Jesus Cristo, você vai ter a sua salvação, com certeza. Nos vemos amanhã, se inscreve no canal e que Deus abençoe a todos vocês.